Hoje em dia, como diz Bauman, na época das relações líquidas, estamos carentes de lealdade e zelo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso no nosso vídeo de hoje. A lealdade sempre serviu como base dos nossos valores. E sempre era por pessoas, né? Ou pela família ou por pessoas que nutrimos uma séria e profunda admiração, né, e identificação. Mas hoje nós estamos com esse valor um pouco deturpado. Talvez por termos inúmeras informações de fácil acesso, né, e um espaço enorme através das redes sociais, né, para nos comunicarmos e falarmos e termos espaço para falarmos o que quisermos e também conseguindo assim pessoas que nos escutem, né, os seguidores, né, facilmente a gente consegue falar qualquer coisa para um monte de gente vai ouvir, né? Então tá muito fácil de conseguirmos seguidores. E isso dá uma inflada no nosso ego. Ego que também será um tema que abordaremos futuramente no nosso canal. Mas sem julgar se isso é bom ou ruim, tá? Eu não tô aqui pra julgar o que faz parte da moral e dos bons costumes da sociedade. Mas o fato é que já não somos mais tão leais à nossa família ou aqueles que sempre estiveram ao nosso lado o tempo inteiro e que nos ensinaram tanto e que foram tão pacientes, né? Hoje em dia, a tendência é que sejamos muito mais leais a ideais ilusórios do que pessoas reais e que são de fato importantes a nós. O que contribui para abalar a nossa vida e torna as nossas relações mais superficiais. No vídeo passado, eu comentei sobre o senso de missão. Vai aparecer aqui nos cards para você dar uma olhada, esse vídeo ficou bem legal. E o ideal é que a gente consiga trazer esse senso de missão para esse tema. Esse tema casa muito bem com o senso de missão, porque a nossa missão deveria ser sempre cultivar, né, e dar o nosso melhor para cultivar as nossas relações, né, para que a gente consiga aprimorar as nossas relações com todas as pessoas e principalmente com as pessoas que estão próximas, né, e que nos ensinam algo. E essa é uma das bases do The Rose Method, né, o bom relacionamento humano. Hoje em dia nós abrimos mão e brigamos e nos tornamos inimigos de quem éramos amigos com muito mais facilidade. E isso demonstra uma falta de valores, de qualidades e virtudes que constituem o caráter e forma, né, e mostra como nós somos e como as pessoas nos enxergam. E um grande exemplo dessa relação de lealdade está na relação mestre-discípulo, né, professor e aluno nas tradições orientais, que é um tema que particularmente eu gosto muito. Na Índia, por exemplo, a relação do mestre, do professor, né, é de muita reverência, porque para eles é muito forte e nítida o fato de que a figura do professor é um dos elementos mais importantes para a construção de uma nação. Ou seja, a figura principal do crescimento de uma nação é a educação, é o conhecimento, é a transmissão do conhecimento. Se a relação entre um aluno e professor não é recheada de confiança, afeto e respeito, ou seja, se o aluno não se identifica e não quer receber determinado ensinamento, ou se o professor não sabe transmitir corretamente o ensinamento, não sabe fidelizar, né, ou liderar aquele grupo, aquele aluno, o conhecimento se perde, né, e as gerações seguintes passam a ter cada vez menos conhecimento sobre aquilo, ou um conhecimento mais raso e fragmentado. Cada vez mais vai ficando deteriorado aquele conhecimento. Hoje em dia, nós reclamamos muito de que os professores eles não são valorizados, né? Mas isso acontece porque, de fato, ninguém dá o devido valor a eles, né? Ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém. Então, naturalmente, o professor vai ganhar mal e vai ser desvalorizado. Nós não somos gratos de verdade e nem cuidamos e nem reverenciamos de verdade nenhum dos professores que passaram pelas nossas vidas. Pensa nisso. Sendo que eles foram as figuras mais importantes para nós. Eles que nos guiaram para fora da escuridão da ignorância para luz,
do conhecimento. Nós deveríamos dar as nossas vidas por esses anjos. Mas o problema é que ou nós achamos que nós não precisamos deles, dos professores, porque nós sabemos de tudo, né? Já que o conhecimento está tão fácil de ser acessado aí facilmente no Google, né, por exemplo. Ou simplesmente não nos interessamos pelo conhecimento ou pelas pessoas importantes da nossa vida, nós não temos esse cuidado, então nós não as reconhecemos, né? Ou então por termos a cultura de que ao reverenciarmos alguém, nós estamos sendo fanáticos ou cegos. Então, naturalmente, nós criamos uma barreira para isso, né? De colocar a figura do professor como um patamar superior na hierarquia e de valorizarmos essa pessoa, né? De termos zelo, de termos lealdade, de cultivarmos e reverenciarmos. E isso é um erro fatal. Isso mata a base que constrói uma boa civilização, uma boa nação. Se a gente cultivasse mais carinho, mais zelo, mais lealdade aos professores, que são tão importantes para nós e fizeram tanta diferença na nossa vida, né? Trouxe tanto impacto na nossa vida, nós aprenderíamos muito mais. Porque quando o aluno se identifica e gosta do professor, o conhecimento simplesmente vem por via direta. Você já se deu conta disso? Você já percebeu que quando você gosta de um professor, você aprende com mais facilidade? Ele simplesmente conecta. Você, o aluno e o professor simplesmente se conectam quando é gerada essa identificação. Através de todo um processo neuroquímico, né? Você facilita o aprendizado. Então nós conseguimos absorver todo esse conhecimento passado com muito mais facilidade. Então, quando nós reverenciamos um professor, né, quando somos mais carinhosos, quando somos mais leais, além de você ser uma boa pessoa, né, e valorizar esse trabalho nobre, né, você acaba de tabela, naturalmente, absorvendo muito mais conhecimento, aprendendo muito mais. Ocorre ali uma alquimia. E todo esse processo é lindo de ver isso. Por isso que sou profundamente grato a todos os professores que passaram na minha vida. E eu pude perceber essa relação, essa alquimia que acontece naturalmente quando a gente se identifica e o professor é bom, né? Desde criança. Eu sempre percebi isso, desde criança. Quando eu gostava de um professor, eu me identificava com ele e eu absorvia muito melhor o que ele estava tentando transmitir, né? E não só os professores, mas eu sou grato e reverencio todas as pessoas que estão ao meu lado. Eu fortaleço isso, para mim é um valor. A minha família, meus amigos e todas as pessoas que estão comigo. Eu procuro cultivar a melhor relação possível com essas pessoas, porque isso, de fato, é um valor para mim. Mas para isso acontecer, nós precisamos de uma boa autoestima, de confiança, de afeto e de respeito. Senão, nós estaremos sempre refratários, melindrados ou então desconfiados. E com essas características, simplesmente nada acontece. Ou seja, seja fiel a essas pessoas. Tenha zelo, reverencie, cuide, dê presentes, defenda sempre, com sinceridade. Essa é a chave do negócio. E se por acaso essa pessoa fez algo que te agrediu a ponto de você não conseguir mais estar ao lado dessa pessoa, opte pela liberdade de sair e abrir mão dessa relação. Não é o mestre que escolhe o discípulo, é o contrário, é o discípulo que escolhe o mestre. Se você não está de acordo com o que o professor está ensinando, você simplesmente não é um discípulo, você simplesmente não é um aluno, simples assim. Então basta você sair, parar, deixar de aprender com esse professor. Então, se você não concorda, nesse caso do professor, se você não concorda com ele, se o que ele está falando não faz sentido para você e não te agrada, simplesmente pare e vá embora. Mas tente não fazer isso tão facilmente por qualquer coisa. Porque muitas vezes nós não concordamos com algo por não ter conseguido acessar aquele ponto de vista ou por não termos uma boa maturidade para lidar com determinadas verdades, né?
E muitas vezes é porque nos melindramos ou porque estávamos com a autoestima baixa. Porque se a gente se identificou com alguém e essa pessoa é reconhecidamente inteligente e tem muito valor e tem muito conhecimento, não tem por que a gente simplesmente abrir mão daquela pessoa por algo pequeno que ela fez. Talvez algo esteja ruim dentro de nós e não algo de errado com aquela pessoa, com aquele professor. Mas se mesmo assim algo continuar te agredindo, opte pela liberdade. Mas cuida para que não se torne uma relação líquida e superficial. E isso se aplica a qualquer outra relação, de namorados, de casados, de amigos. O nosso grupo, né, a nossa família, a nossa egrégora, deve ser defendida com muita lealdade, com muito zelo, com muito carinho, deve ser cuidada sempre, com muita atenção e com muita sinceridade também. Pense nisso. E esse foi o nosso vídeo sobre lealdade e zelo. É um assunto que eu gosto muito e daria também para fazer vários capítulos para falar muito sobre isso. Se você tem algo a acrescentar, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer conversar com você sobre isso. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.